Somente uma palavra de Deus te basta. Sim, somente uma palavra, queridos, é suficiente para toda a nossa vida. E vamos meditar na palavra de Deus. Eu vou fazer esse vídeo, na verdade é um áudio em vídeo em forma de podcast, que é uma linguagem mais informal. Então, queridos, o Senhor me deu essa palavra ao orar. E ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, queridos, no princípio Deus criou. Deus é um Deus criacionista. E nesses últimos dias eu creio que o Espírito Santo tem nos feito voltar ao princípio de todas as coisas, que Deus estava no controle, Ele estava, Ele está e Ele estará, porque Ele é constante, Ele não varia, Ele não muda, Ele é o dono do tempo. Então devemos entender, queridos, que no princípio Deus fez todas as coisas. E Ele disse, amados, aleluias, que haja luz. Amém? Quando lemos os primeiros versículos de Gênesis 1:1. Então podemos aprender que somente Deus pode fazer. Somente de Deus vem o poder da palavra. Segunda coisa que eu aprendo nesse versículo, no verso 1. Ele é quem faz acontecer todas as coisas pelo seu poder. Amém? Outra coisa que eu aprendo, Ele é quem estabeleceu limites e ordena a criação, que está no verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Sim, queridos, existe a separação. A água doce, ela não se mistura com a água salgada nos oceanos. Então Deus estabeleceu limites desde a fundação do mundo. No livro de Jó, nos diz respeito também que Deus, Ele, amados, está no controle. Jó, capítulo 38, verso 4. Amém? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Olha para vocês verem, queridos, esse ensinamento que quebra qualquer teoria científica de que a Terra tem tantos anos, que a Terra é medida por tantos e tantos quilômetros. Deus está falando aqui que onde estava o homem, onde estava a sabedoria do homem, quando Deus fez todas as coisas, estabeleceu todos os limites. Olha no verso 18 que vai nos ensinar. Ou com o entendimento chegastes à largura da terra? Faze-me saber se sabes tudo isso. Amém? Então, queridos, foi a palavra de Deus que decretou todas as coisas. Foi a palavra de Deus que nos permitiu chegar até aqui. Então, o homem nada sabe, nada sabemos. Tudo que sabemos é porque o Espírito Santo quis revelar, que está em Deuteronômio 29:29. As coisas escondidas pertencem a Deus e as coisas reveladas aos filhos de Deus. Amém? E isso é pelo Espírito Santo. Então, quando lemos Jó e voltamos para Gênesis, podemos entender que o entendimento do homem é limitado e nada pode se comparar ao entendimento de Deus. Não se pode medir a criação de Deus, ao contrário, do que os estudiosos desse mundo afirmam. Apenas uma palavra de Deus é suficiente para que a luz viesse a existir. Quando conhecemos a luz, queridos? Quando conhecemos a luz é Jesus. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Amém? A palavra de quem? A palavra de Deus. Qual é a luz que nos ilumina? É Jesus a este mundo.
Quando a luz veio a existir, queridos, nós deixamos de ser espiritualmente mortos e passamos a viver. Então Deus estabeleceu, a partir do momento que você é feito filho de Deus, que está em João 1,12, amém? Quando você é feito filho de Deus, você passa a entender essas coisas. Então todas as coisas vieram existir por meio de uma palavra. A primeira palavra, quando Deus disse, voltemos lá, Gênesis 1:1. Quando Deus estabeleceu todas as coisas, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E a primeira coisa que Deus fala, haja luz. Amém? Primeira coisa que acontece quando ela vive, Jesus. A vida é Jesus. A primeira coisa que vem em nossa vida é luz. A primeira coisa é Jesus. Sem Jesus nada somos. Então, amados, quando você passa a existir no mundo espiritual, quando você passa a ter vida com Deus, é quando você conhece a Jesus. A luz dos homens veio a todos. Jesus está em João. A luz, só que as trevas a rejeitaram. Quem rejeita a luz, amados? Os entendidos dessa terra. Aqueles, queridos, que não nasceram do Espírito. Aqueles que têm o coração duro para receber a palavra. Então, amados, o homem, ele também não pode receber nada se do céu não for dado. Então, uma palavra de Deus te basta. Se Deus falou contigo, ou usou pessoas que ele tem promessa, ele é o próprio que vai cumprir. Amém? Assim como ele fez todas as coisas, só ele pode fazer em nossa vida, só ele pode tornar o impossível possível, só Deus pode decretar todos os juízos, só Deus pode dar a última palavra. Porque o que o homem faz é vão, o que o homem faz é limitado. Tudo, queridos, que Deus faz, ele é fiel para cumprir, mas independente do tempo. Mas o que o homem faz tem limite, amados. Ele pode falar o que for, mas a última palavra vem de Deus, que está lá em Provérbios 16. Então, quando Deus disse, haja, amém? Houve luz. Se Deus, queridos, te deu uma promessa, guarde essa promessa. Ele vai cumprir. O próprio autor é consumador daquilo que ele fez. Ele, amados, não muda. A palavra não muda. A ciência muda. Os tempos mudam. Mas Deus não muda. Ele, quando dá uma palavra, amados, é para toda a sua vida. Amém? Se Deus falou que vai mudar a sua história, ele vai mudar. Mas você precisa crer, você precisa confiar. Uma palavra que Deus decreta na sua vida, vai cumprir, independente do tempo, independente das circunstâncias. Assim aconteceu com José. José começou a ter sonhos, amados. José começou a contar os sonhos. Amém? E a partir do momento que ele colocou para fora, começou a obra fluir na vida de José do Egito. Ele começou a falar, então Deus começou a agir. Tudo que nós recebemos temos que pôr para fora. Tudo que Deus nos entrega, assim como o mundo era sem forma e vazia, sem forma e vazio. A terra era sem forma e vazia, mas quando Deus decretou uma voz de Deus decretou, a própria voz de Deus decretou, haja, então saiu para fora aquilo que estava dentro, aleluias, do próprio Deus, ele pôs para fora. É assim na nossa vida, a palavra de Deus é que tem poder, não a nossa palavra. Porque a cultura humanista ensina, a nossa palavra tem poder. Não é o poder da nossa mente, é o poder do Espírito Santo na nossa mente que traz a existência das coisas que não se viram e nem ouviram. O poder é todo de Deus, a glória é toda de Deus. Ele não divide com ninguém. Então, se ele falou o que ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer e vai cumprir, mas você tem que pôr para fora aquilo que ele já te entregou para que se manifeste o poder de Deus. Graça e paz.